Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os problemas do dia a dia, sobre os nossos problemas, sobre o enfrentamento dos nossos problemas. E é muito interessante porque eu me deparei com a frase que fala que nem tudo são flores. E eu fui pesquisar essa frase e eu vi e eu encontrei que essa frase não é só isso, não é só esse trecho. A frase é: nem tudo na vida são flores, mas quando forem, réguias. E ela é de um filósofo chamado Gibran. E esse filósofo, ele traz esse complemento da frase que a gente usa só um pedaço. Então, por que nem tudo na vida são flores? Mas quando você, nem tudo na vida são flores, mas quando forem, réguias. Não é tão simples? Veja o complemento como é importante, a gente só usa o início da frase. Enfim. Eu trouxe essa frase para poder a gente conversar sobre os problemas do dia a dia, né? Não nas questões das soluções, mas no enfrentamento da vida. Por que a gente sempre tem que colocar um problema sobre as coisas que nos aparecem? E aí eu vou trazer dois exemplos bem interessantes que eu tirei do livro Osho, que é o psiquiatra está no seu consultório e chega uma pessoa para ele e fala: doutor, eu preciso me libertar da minha mente porque eu acho que eu sou uma zebra. Todas as vezes que eu me olho no espelho, eu estou com listras pretas. Aí o doutor olha para ele e fala assim: não se preocupe, eu vou te dar esse remédio, você vai tomar ele, você vai dormir muito e quando você acordar, você vai estar livre dessas listras pretas. Com 2 dias, o paciente voltou: doutor, santo remédio, realmente as listras pretas foram embora. Mas e agora, o que eu faço para me livrar das listras brancas? Ou seja, sai um problema, volta outro problema. Outro paciente: doutor, o paciente ele acreditava que tinha entrado mosca pelo ouvido e pelo nariz quando ele estava dormindo. Então ele chega e relata ao médico que as moscas estão dentro dele, voando, mexendo dentro dele. Aí o médico, meio sem saber o que fazer, faz ele repousar, coloca cobre ele com lençol para ele não ver o que o médico vai fazer e de repente o médico consegue pegar 3 moscas, coloca num pote de vidro, acorda o paciente e entrega para ele: aqui, ó, consegui tirar as moscas de você. Aí ele olha para aquelas moscas e fala: nossa, doutor, muito obrigado por me livrar das moscas pequenas, porque agora as grandonas, elas estão maiores e elas continuam aqui em mim. O senhor não vai conseguir tirar elas. Ou seja, tira um problema, vem outro problema. Como é que a gente enfrenta a vida da gente se não é dessa forma? É meio que difícil você encontrar alguém e falar assim: você não tem problema, né? É difícil. É aquela história, né? Quem não tem um problema, atire a primeira pedra. Nós nos habituamos a ter problemas. Por quê? Porque os problemas, eles meio que nos deixam um pouco, como é que eu vou dizer? Não é iludidos, mas eles nos deixam ocupados. Os problemas, eles nos ocupam. Eles não deixam que a gente olhe para dentro da gente. Muitas vezes eles não deixam que a gente se encontre, que encontre as respostas ou que consiga compreender que a vida é mais leve do que nos aparenta. Sabe por quê? Porque a gente vive a nossa vida como se fosse uma roda. Pensa numa roda. Uma roda, o eixo da roda, ele é vazio. É dessa forma quando a gente olha para dentro. Normalmente, quando a gente se agarra muito aos problemas, que a gente vai buscar a solução, que a gente olha para dentro, a gente tem medo, porque a gente encontra um vazio. Esse vazio vem de que não nos reconhecemos, muitas vezes. Não sabemos quem nós somos. Sabe aquele pneu de bicicleta que fica todos os aros grudados, né? Aliás, fica... Como é que chama aqueles negocinhos? Grudado no aro, o eixo vazio. Somos nós nos agarrando ali aos problemas para não preencher esse vazio que existe em nós. Sabe por que esse vazio? Nós somos formados 50% pai, 50% mãe. Lado direito é pai, lado esquerdo é mãe. Pai, agir, trabalhar, fazer, conquistar, vencer. Mãe, doar, o lado mãe, cuidar, sensualidade, feminilidade, criatividade. Somando esses dois, 50 pai, 50 mãe, você coloca aí mais todas as crenças que você absorve ao longo da sua vida,
né, da religião que você frequenta, da rua, dos amigos, dos vizinhos, né, da rua que você mora, da escola, as crenças da escola, o que a professora diz que você tem que fazer, como você tem que se comportar, né? A sociedade que você mora, a cidade que você mora, se é pequena, se é grande, entende? Os costumes daquela sociedade em que você vive. Então, soma 50% pai, 50% mãe, e mais a absorção que você tem de tudo o que você frequenta, daquele meio que você tem que ser para pertencer. Quem é você? Quando você olha para dentro, quem é você? Aí chega sua tia, vira para você e fala: nossa, mas você é sua mãe inteira. Você não tem nada do seu pai. Aí você toma aquilo como verdade, pronto, você compra o comportamento da sua mãe e você vira sua mãe. Ou sua mãe lhe abandonou, quem lhe criou foi seu pai. E seu pai vive dizendo que sua mãe nunca prestou. Então eu vou parecer com minha mãe que nunca prestou, não. Eu vou parecer com meu pai, que meu pai ficou comigo, quem deve respeito. E aí eu compro a verdade do meu pai e vivo em função do meu pai. Entende? Ou então eu sou de determinada religião, eu sou muito religiosa. E aquela religião diz que eu tenho que me comportar dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Pronto. Eu sou esses 5 adjetivos que a religião diz que eu tenho que ser. Mas quem sou eu? Entende? Aí quando eu olho para dentro, eu não enxergo quem eu sou. Porque isso aqui, esses cinco adjetivos, é a religião. Meu pai, ele é meu pai, minha mãe é minha mãe. Mas quem sou eu? Sabe? Quem é a somatória de tudo isso? Quem é esse conjunto de tudo isso? Não sei. Então o que é que eu faço? Eu entro em problemas. Por quê? Porque é mais fácil. É como se cada problema que eu colocasse na minha vida fosse uma máscara que eu usasse pelas situações que a vida me coloca. E se eu te falar que todo problema é falso? Se eu te dizer que todo problema é falso, é uma mentira que você vive. Se eu te falar isso, você vai dizer, você tá louca. Não é isso que você vai dizer de mim? Você tá louca. Você não tem problema, Lucília? Claro que eu tenho. E você vive de forma falsa? Igual você. Vamos pensar mais? Sabe por quê? O problema, ele é falso. Mas as situações desafiadoras que a vida te impõe, elas são verdadeiras. A forma como eu encaro essa situação desafiadora é que vai determinar a minha vida. Ou eu encaro com problema, ou eu encaro com vitimismo, que é gerar problema do mesmo jeito, ou eu simplesmente enxergo essa situação como uma forma de aprendizado onde eu preciso superar. Eu preciso aprender a lidar com essa situação e eu vou contornar isso da melhor forma possível. Tomo a responsabilidade daquela situação, respiro fundo e vou para a ação, e parto para a ação. E parto para mudar aquilo de alguma forma. Eu não me concentro no estado de coitadinha de mim. Eu não me concentro no espaço, a culpa é do outro. Eu não me concentro no espaço que a culpa é da vida, a culpa é do meu pai, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Sabe? Não, eu não me ocupo com esse espaço de procurar. Não. Eu olho para dentro e busco, e aí, Lucília, quais são as tuas capacidades de resolver essa questão? Você tem condição disso? Você tem capacidade? Você tem fôlego para enfrentar isso? Qual o melhor caminho você acha que é melhor? É um diálogo interno, tem que ser um diálogo interno. Mas quando eu não me conheço, quando eu não sei dos meus limites, quando eu não conheço as minhas capacidades, quando eu não conheço os meus potenciais, quando eu não me reconheço como uma pessoa capaz, é quando eu me perco, quando eu me frustro, quando eu estou desesperada e quando eu vivo o problema. Entende como são gerados problemas? Fuga. Fuga do meu autoconhecimento.
Então, as situações que a vida me oferece ou aparecem na minha vida, eu não consigo lidar com elas, eu entro em sofrimento. Entende de onde vem os sofrimentos? É um casal, esse também foi uma história desse mesmo psiquiatra, tá? Esses exemplos eu tirei do livro do Osho, não sei se eu falei. Um casal, por 15 anos, vivem brigando, vivem em conflito, vivem se anulando. E quando o médico pergunta, mas por que vocês não separam? Eles falam, porque a gente já acostumou a viver assim. A gente não saberia recomeçar. Então, deixa como tá. Como? Entende o quanto a gente se agarra ao sofrimento e começa a normalizar aquilo na nossa vida? É aquela história que fala assim, por exemplo, no exemplo desse casal, é aquela crença terrível que a gente tem de dizer que todo homem é igual, só muda de endereço. Isso é uma crença pesada. Pessoas podem ter comportamentos similares por frequentar os mesmos ambientes, por pertencer à mesma sociedade. Então, comportamentos similares, mas a mesma pessoa nunca. Nós somos indivíduos. E como indivíduos somos únicos, peças únicas. Nossa íris prova isso, olha lá, nosso dedão lá, ó. Por que a gente tem que botar os dedos lá quando vai fazer documento? Porque é único, nós somos únicos. A nossa essência é única, é individual. O que assemelha é comportamento. Entende? Então, se eu sou uma pessoa de farra, que eu vivo em farra, eu gosto de beber, eu gosto de uma semana de curtir, meu primeiro marido eu encontrei em uma farra, ele também gosta de curtir. O segundo marido eu também encontro na farra, ele gosta de curtir. Meu terceiro, ele também encontrei ele na farra, ele gosta de curtir. Todo homem é igual? Claro! Eu tô no mesmo lugar, eu tô no mesmo ambiente, então todo homem para mim vai ser igual. Entende? Percebe? Que a crença onde ela prende a gente, onde ela amarra a gente. Se eu também não mudo a minha energia, como é que eu quero atrair pessoas diferentes? Eu acabo atraindo sempre pessoas com o mesmo comportamento. Então, para mim, todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas me traem, que eu me relaciono, me traem. Por quê? Você atrai pessoas com o mesmo comportamento e que vêm ali trair. Por quê? Porque você precisa se convencer dessa crença que você tem tendo de você. Todas as pessoas me traem. Tá vendo onde a gente constrói os nossos problemas em cima de crenças? Como a gente atrai em cima de crenças? Tá vendo? Aí eu pergunto, por que a vida tem que ser embasada em cima de problemas? Por quê? Eu tenho um espaço na minha casa, eu quero fazer um jardim. Esse lado eu quero fazer um jardim, eu quero, né, colocar umas plantas ornamentais, umas flores ornamentais. O que eu preciso para fazer um jardim? Preparar um bom solo, comprar mudas, plantas e botar lá as flores que eu quiser, que eu escolher e tal. Eu vou regar, tal, e ele vai crescer e vai ser lindo e maravilhoso. Por que na minha vida eu não escolho plantar mais flores? Por que eu escolho optar sempre por mais problemas? É uma escolha. Você pensa que a vida é um mar de rosas? Por que não? Por que não ser um mar de rosas? Por que não? A rosa é uma das mais belas flores que existe. Pelo menos para mim é uma das mais belas flores. Claro que tem as flores exóticas que chamam a atenção, mas uma rosa, o desabrochar de uma rosa, ele é magnífico. A sincronicidade das pétalas, né, quando elas vão abrindo, ele é muito bonito. Uma rosa tem espinhos. Espinhos são feios, machucam. Mas nem por isso ela perde a beleza dela. A vida pode nos apresentar situações desafiadoras, mas nem por isso ela precisa perder a beleza dela. Ok, nem tudo na vida são flores. Mas quando forem, regue-as, complete a frase. Busque as flores, não só os espinhos.
Observe melhor toda a situação que se apresente na sua vida. Ok, eu não me conheço a ponto disso, mas observe a situação. Tudo na vida, a gente vive no mundo da polaridade, tudo na vida tem dois lados. O problema também vai ter um lado positivo e um lado negativo. Tenta mirar no lado positivo e rega o lado positivo, sabe? Não é virar trouxa, idiota, bobo, você é bestalhado agora. Não é isso, não se trata disso. Se trata de cultivar coisas mais positivas na sua vida, de buscar olhar o lado bom das coisas, ao invés de concentrar sua força no lado negativo. Por quê? Percebe quanta energia você gasta quando você está num sofrimento, quando você está num problema? Quanta energia aquilo ali lhe suga, lhe puxa, que você cansa, você fica estressada, sua cabeça não funciona, seu intestino não funciona. É ou não é? Estômago dói. O corpo reage. Por quê? Porque você está perdendo energia ali. Quão bom seria se a gente não perdesse tanta energia? Ao contrário, a gente canalizasse energia positiva. Entende? Eu vou trazer um versículo bíblico que ele não diz exatamente o contexto que eu estou trazendo. Mas eu gostei dele porque ele dá para fazer uma analogia muito bacana no que eu estou dizendo. É João capítulo 10, versículo 10, ele fala o seguinte: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que as tenham em abundância. Esse versículo é o bom pastor, onde Jesus fala que ele veio para as ovelhas e que as ovelhas tenham vida e para que tenha vida em abundância. Se eu pegar esse versículo e eu pensar, quem é que me furta, me mata e me destrói todos os dias na minha vida? Ou o quê? Os problemas. Os problemas não têm essa capacidade de me matar um pouquinho todos os dias? Somente se eu tiver uma doença crônica. O quanto de desgaste eu ofereço ao meu corpo com cada vez que eu me concentro em um problema. Porém, Jesus, ele veio aqui na Terra, né? Jesus vem para nos mostrar uma melhor forma de viver. Ele veio para nos mostrar que vale a pena viver uma vida mais leve. E você buscando os ensinamentos a partir de Jesus Cristo, uma vida em abundância. Normalmente os problemas eles são gerados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Normalmente os problemas são gerados quando perdemos coisas materiais. Não é assim? Ou quando queremos muito algo material. Porém, se a gente faz o percurso ao contrário, continuamos querendo coisas materiais, né? Mantenhamos os nossos desejos. Porém, se eu faço o alimento da minha fé, se eu faço o alimento do meu espírito, e se eu conduzo essas minhas necessidades materiais mediante a uma espiritualidade, a uma fé de que eu vou conseguir, no tempo certo eu vou conseguir aquilo que eu quero, eu descanso, eu repouso. Nesse ato de repousar, eu consigo visualizar o lado positivo de todas as coisas. Se eu visualizar o lado positivo de todas as coisas e eu escolher por regar esse lado positivo de todas as coisas, ou seja, regar as flores da minha vida, entende? O que eu recebo em troca? Abundância. Vida em abundância. Em abundância de estado de espírito e de pessoas. E abundância material, porque certamente você será agraciado com o material, com seus desejos, com seus planos. Entende como é o processo? De buscar ver o lado positivo de todas as coisas e não concentrar apenas no problema? Entende que o processo ele precisa que a gente primeiro parta para dentro, se olhe primeiro, se investigue, encontre as suas capacidades primeiro,
para depois você partir para a luta, no sentido de não se prender ao problema. Tem uma moça chamada Dani Martins, eu sigo ela recentemente, eu gosto muito dela, assim, a história de vida dela é muito bonita. Ela é uma moça que ela vende, ela é vendedora de seguros. E ela entrou numa disputa com 1.350 vendedores do mundo todo por uma empresa mundial, uma empresa gigante aí mundial. E ela entrou nessa disputa. A disputa era para ver quem fosse o vencedor de maior venda. Né? E ela venceu. No ano mais difícil, como ela relata, ela estava com um bebê pequeno de colo, ela havia perdido a mãe naquele ano, e ela ganhou o primeiro lugar de 1.350 pessoas. O rostinho dela estava lá em Nova York, ela é brasileira, o rostinho dela estava em Nova York, passou 4 dias bem no alto, como a maior vendedora de seguros do mundo, por essa empresa gigantesca de seguros. E ela fala, foi fácil? Não. Tentei desistir? Muitas vezes. Eu perdi a minha mãe nesse processo, minha mãe não chegou a ver a minha conquista. Mas mesmo assim eu continuei. Entende? Se eu penso, se eu boto foco nos problemas, eu não sigo. Preste atenção, essas pessoas todas de autossuperação, essa só foi uma que eu contei, mas pensa em todas aquelas pessoas que conseguem alguma coisa. Medalhista olímpico, por exemplo, é fácil a vida de um medalhista olímpico? Não é. As cobranças que ele recebe, né? Os exercícios todo dia, paciência, persistência todo dia. O que faz essas pessoas serem vencedoras? O que faz essas pessoas conseguirem? Primeiro, autoconhecimento. Elas conhecem a sua capacidade, elas conhecem as suas limitações. Primeiro isso. E segundo, o que é? Depois do autoconhecimento, não deixa os problemas abater. Não deixa ser vencido pelos problemas. Pelo contrário, eles vencem os problemas, sendo o vencedor lá na frente. Entende? Quando eu me agarro ao problema, eu perco energia, perco saúde, paro no tempo e espaço. Quando eu busco o lado positivo das coisas da minha vida, eu consigo, uma luz ali é onde eu vejo a luz no túnel. Aí eu me agarro nela e eu saio do problema, sem tanto desgaste físico, emocional e seja lá o que for. Entende? Então, a partir de hoje, quando alguém falar que na vida nem tudo são flores, aprenda, você que está me assistindo, a completar essa frase. Realmente, nem tudo na vida são flores. Mas quando for flores, regue-as. Mas quando forem, regue-as. Não precisa flores, né? Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, regue-as. Completa a frase. Não fica só ali, ó, acreditando que a maioria das coisas na vida são problemas. Não. Tem as flores. Vamos regar as flores. Gostou? Lindo? Tá lindo o seu arco-íris. Deixa a mamãe terminar, mamãe. Muito bem. Eu convido vocês, então, agora para a gente fazer a oração. Para a gente fazer a oração agora. E vamos relaxar, quem puder, pegar um copo com água. Pega um copo com água. Relaxa as pernas. Senta o quadril onde você está, de forma confortável. Deixa eu colocar um som. Eu fui apertar play, apertei desligar. Enfim, vamos relaxando. Solta os pés. Deixa os pés plantados no chão para quem está sentada. Solta os braços. Relaxa os dedos, a mão. Relaxa os ombros.
pescoço. Relaxa a sobrancelha. E faz 3 respirações profundas. Mais uma. Inspira. Segura e expira pela boca. Mais uma. Amado Mestre, Senhor Jesus, eu peço amorosamente a Tua presença, Senhor, nesse momento, para que nos visite. Nesse momento você imagina que do alto dos céus desce uma luz dourada. E essa luz, ela te banha completamente. Ela inunda todo o cômodo que você está. Essa luz, ela penetra dentro de você. Ela vai bem lá no fundo, todas as tuas células. Ela vai vitalizando todas as tuas células. Regenerando as doenças, as dores que você porventura tenha. Te energizando nesse momento. E nesse momento, eu convido você a expor diante de Jesus Cristo qual a tua maior dificuldade hoje. Qual o teu maior problema? O que está pesando nesse momento que dói os ombros? Que dói a coluna? Que dói as pernas? Chega até a ser difícil de caminhar com tamanho peso. Que dói a cabeça só de pensar no problema. Coloca para Jesus essa tua dificuldade nesse momento. Pede a Ele para te ajudar. Pede a Ele para te ajudar a enxergar onde estão as flores, Senhor, na minha vida. Onde estão as flores, Pai, da minha vida? Eis-me aqui, Senhor, a tua ovelha. Eu aguardo, Pai, ainda a abundância, a prosperidade na minha vida que eu ainda não encontrei. Me mostra, Senhor, o caminho que eu tenho que seguir. Coloca, Pai, refletor, se possível for, porque está escuro, porque está turvo. Está bem turvo. Me ajuda, Senhor, a limpar as janelas da minha vida, as janelas da minha alma, para que eu veja melhor, para que eu sinta melhor. Me ajuda a ter mais controle sobre o que eu falo, que eu consiga observar mais, que eu consiga me conhecer mais do que falar, que eu consiga me perceber mais do que falar. Me ampara, Senhora, nas minhas dificuldades, agora. Enquanto Jesus movimenta todo o teu ser, eu convido você para a gente fazer uma oração, rezar o Pai Nosso.
agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra, Pai amado, de todo mal. Que assim seja, assim é. Imagina agora que essa luz dourada que estava dentro de você, ela se concentra no teu coração. Imagina que no teu cardíaco agora se forma uma luz como um sol. E guarda esse sol para você, dentro de você. Ou melhor ainda, seja esse sol ao teu redor. Seja esse sol na tua vida. Seja esse sol na tua casa, para as outras pessoas, por onde você passar. E agradece a Jesus Cristo. E gratidão, Jesus Cristo, por esse momento. Gratidão, Jesus Cristo, pelo dom da vida. Gratidão por ter vindo nos dar tantos ensinamentos maravilhosos. Que Deus te abençoe abundantemente, prosperamente. Que abençoe na solução, na diluição de todos os teus problemas. E que você consiga, a partir de hoje, enxergar mais flores na tua vida do que problemas, do que espinhos, tá bom? Um abraço fraterno, pode beber água quem pegou a água. E nos vemos próxima sexta-feira. Com fé em Deus. Abraço, excelente final de semana para todos.